Olá pessoal, neste tutorial nós vamos converter o nosso primeiro arquivo de trabalho, que foi a criação de uma janela do Windows utilizando somente APIs. Vamos teclar aqui Alt F8, main e vamos executar. Então nós vamos vamos alterar o que for necessário para que esse código execute também em máquinas que têm o Office de 64 bits, ok? Então vamos lá. Vamos teclar Alt F11. Primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente fala de máquina de 32 e de 64 bits, Office de 32 e 64 bits, a gente tem que testar com o PTR Safe, né? A gente vai incluir PTR Safe na maioria das chamadas de API. Porém, tem um arquivo disponibilizado pela própria Microsoft que tem todas essas APIs, ou quase todas, já com o PTR Safe. Para agilizar o nosso processo, eu já adiantei, e no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, eu já deixei esse arquivo com o nome Win32 API PTR Safe TXT. Ele vai estar no GitHub, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, existem alguns types, alguns enumerations que eles são comuns tanto para 32 quanto para 64 bits do Office. É o caso do Rect e do Point API. Porém, outros não são. Então, se nós formos olhar, por exemplo, WND Class, se a gente for procurar WND Class no nosso Win32 API, a gente vai verificar que ele tem algumas variáveis que exigem um long PTR. Então, aqui a gente já tem diferença. Ok? O que nós teríamos que fazer? Para cada uma dessas chamadas de função de API do Windows, nós teríamos que ir no nosso arquivo e trazer a função equivalente com PTR Safe. Em alguns casos ainda mais especial, quando além de transformar em PTR Safe, né, de incluir PTR Safe, em alguns casos, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, Ctrl Find, Win64. Em alguns casos, algumas funções, elas, por serem Windows de 64 bits, ela ainda vai trabalhar com long. Então, teríamos que estar utilizando essas diretivas aqui, ok? No nosso caso, por sorte, não temos nenhum, tá? Mas vai acontecer uma hora, na hora que fizermos a conversão, em que vai existir. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos incluir a diretiva aqui. Então, neste caso, nós vamos colocar if VBA7, then, ou seja, se for VBA7, else, se não for VBA7, ou seja, se for versões antigas do Office, vocês podem observar que a minha máquina tem o VBA7 e eu não estava rodando com o PTR Safe, ok? Nesse caso, eu estou preparando o código para ele rodar numa máquina moderna como a minha, que tem o Office atualizado, porém que roda com 64 bits. O meu é 32. É fácil a gente testar isso. Olha aqui, ó. Subteste. If, vamos colocar aqui, diretiva. If Win64 faça alguma coisa. Else and if. Como a minha máquina não é do Windows 64, é o Windows 32, então vamos dar aqui uma message box Win32, que é o meu caso.
Apesar de estar trabalhando com o VBA7, a minha máquina é um Win32. Então, F8. Opa. Eu já tenho que começar a corrigir aqui também, senão ele não deixa. Deixa eu marcar tudo isso daqui, só para executar isso aqui para vocês verem. Então, aqui, ó. F8. Mais 2 aqui. Pronto. Acho que agora vai. F8. Ele já validou e não é o Office de 64 bits. Então, ele retorna para mim. Tá aqui. Ok? Então, o Windows de 32 bits. Vamos atualizar o código para rodar no Office de 64 bits. Vamos retornar aqui para ele voltar à nossa situação anterior. Ok. Eu já dei uma avaliada e verifiquei que eu não preciso checar se é o Win64 para essas chamadas de APIs que nós temos aqui. Okay? Na verdade, eu só preciso checar se é VBA7. Eu até poderia já substituir automaticamente todas e eliminar esse aqui. Porém, máquinas antigas ou com Office, acho que anterior ao Office 2010, não rodariam o código. Com esse código, roda até com versões anteriores do Office. Então vamos lá. Eu já deixei preparado no arquivo que eu falei para vocês, então o código que a gente vai copiar é esse aqui. Vamos colar. Só dar um tab, famosa indentada. Ok. Com isso, surge uma nova necessidade de alteração. A partir do momento que ele checar que eu já estou trabalhando com a versão do VBA7, ele vai olhar para essas declarações e muitas delas retornam um long PTR. Então, aqui, por exemplo, as constantes não alteram nada para nós. Porém, a instância aqui, esse getModuleHandle, ele já não retorna mais um longo. Então, se a gente olhar aqui o getModuleHandle, ele retorna um longo. Ah, não, perdão, aqui em cima. Ele retorna um long PTR. Tá vendo? getModuleHandle, long PTR. Então, a gente já tem que alterar. Então, eu sei que o handle do formulário também é um long PTR. Então, aqui de novo, mais uma diretiva. If VBA7, then else and if. Então, a gente muda a posição dessas duas variáveis aqui. Elas vão rodar em versões anteriores do Office. E aqui a gente vai dizer que é long PTR para esta variável e as long PTR para esta também. Ok. O nosso winmain aqui é uma função que está retornando um longo. A gente não precisa retornar nada para esse winmain. E eu vou fazer, inclusive, eu vou tirar daqui, tá vendo? Eu já deixei desabilitado esse retorno aqui, porque ele retorna um wparam, que vai ser um long PTR. Não vai alterar nada no nosso código. Ok? Então vamos lá. Alteramos aqui. Essas variáveis elas vão ser lidas. Uma outra alteração que eu já poderia ter feito anteriormente, não fiz. Ao invés de pegar o len, aqui é len b. Ok? Com isso, no nosso código aqui embaixo, não muda mais nada até aqui embaixo. Porém, esse function pointer, que é chamado aqui no lpfnwdproc, ele é um address of do mdproc. Então, o nosso function aqui, ele vai ter que buscar também
de acordo com a versão que a gente vai estar usando do Office. Então, novamente, if VBA7 then else and if. Se a versão do Office for, eu acho que anterior a 2010, ele roda com esta chamada de função. Caso contrário, se for o nosso caso, ele vai exigir um long ptr e vai retornar um long ptr. E com isso fica faltando para nós somente esta função. Poderia ser mais fácil, porém, como ela passa parâmetros, e esses parâmetros são utilizados internamente, eu vou fazer da forma que eu sei. Tá? Então, da forma que eu sei é if VBA7 then else and if. Ou seja, se for versões anteriores, ele vai rodar com esta chamada. Caso contrário, a gente vai alterar para long ptr aqui, o LMessager é long mesmo, o wparam é long ptr, o lparam é long ptr e retorna um long ptr. Só isso. Debug, compile. Se eu executar o código, na minha máquina ele vai funcionar normalmente, porque ela já está preparada para isso. Ela já está com o Windows de 32 bits e já funcionava. Se fosse um Office antigo, seria uma outra alternativa de testar. Né? Executando, está aqui. A diferença é que com essas alterações, ela já fica disponível para rodar na máquina de quem está com o Office de 64 bits. Ok? Então, vou salvar este arquivo, File, Save As. Vou criar uma pastinha para x64 e vou deixar tut001 x64. Beleza? Pessoal, então essa é a nossa primeira alteração. Com isso a gente já tem a migração do nosso primeiro arquivo para a versão do Office de 64 bits. Próximo vamos fazer a alteração do arquivo que inclui a chamada de OpenGL. Espero que vocês gostem e vamos até o próximo tutorial.